Seja bem-vindo ao mundo marcial. Hoje, vamos mergulhar em um dos estilos de luta mais antigos e fascinantes da África, o Ngolo, a arte marcial tradicional de Angola. Nascido nas profundezas das florestas africanas, o Ngolo não é apenas uma técnica de combate, é uma expressão cultural de resistência e uma verdadeira filosofia de vida que conecta o homem com a natureza e os animais que o cercam. Inspirado pelos movimentos dos felinos, girafas e até insetos, o Ngolo vai além da luta física, ensinando seus praticantes a dominar o próprio corpo e a mente. Neste vídeo, vamos explorar suas origens, técnicas e a filosofia que torna essa arte marcial uma verdadeira joia da África. Prepare-se para uma viagem fascinante pelo coração de Angola e suas tradições marciais. A história do Ngolo, um dos estilos de luta mais antigos e fascinantes de Angola, é uma viagem profunda pela cultura e tradições da região central da África. Para compreender sua origem, é preciso voltar ao coração da Angola ancestral, onde tribos e comunidades praticavam rituais e desenvolviam técnicas de combate que seriam transmitidas através das gerações. A origem do Ngolo. Tudo começou com a necessidade de sobrevivência. As terras de Angola, com sua vasta savana, selvas densas e rios caudalosos, eram ambientes onde as disputas territoriais e os conflitos entre diferentes tribos e grupos eram constantes. Mas a luta no Ngolo não nasceu apenas da guerra. Ela surgiu do respeito à natureza e à necessidade de dominar o próprio corpo. A ideia de aprender a lutar era, em grande parte, um reflexo de um mundo onde o equilíbrio entre o homem, a natureza e os outros seres vivos era essencial. A tradição de luta que viria a ser conhecida como Ngolo estava profundamente ligada à prática de rituais e danças tribais. Durante as celebrações e cerimônias, as comunidades desenvolviam movimentos que imitam os dos animais e incorporam as forças da natureza. Essas danças de imitação foram cruciais para a formação do estilo, pois ensinaram aos praticantes a fluidez e agilidade que se tornariam as marcas registradas do Ngolo. A influência da natureza e dos animais. O Ngolo era, essencialmente, uma dança de luta que imitava os movimentos de diversos animais da região. Leões, girafas, elefantes, zebras e até insetos, como formigas, eram observados atentamente por quem queria aprender os segredos dessa arte marcial. Cada movimento, cada golpe, cada defesa tinha uma referência direta em algum aspecto da fauna local. Por exemplo, os movimentos circulares do Ngolo são inspirados na postura e no comportamento do leão, um dos animais mais reverenciados da cultura africana, que representa força, destreza e sabedoria. A luta se assemelha a uma dança, onde o praticante se move com a leveza de um felino, alternando ataques rápidos e fugas astutas, sempre utilizando a energia do oponente para contra-atacar. Já os golpes de pés no Ngolo se assemelham aos saltos de um girafa, que, com sua altura, torna-se uma grande vantagem no combate, permitindo ao praticante uma agilidade impressionante e ataques direcionados aos pontos vulneráveis do adversário. Esses golpes também eram usados em rituais de iniciação, onde os jovens passavam por testes de resistência, força e habilidade, aprendendo a dominar seu próprio corpo e a controlar seus reflexos. O período colonial e a disseminação do Ngolo. Com o advento da colonização portuguesa em Angola, a cultura tradicional africana passou a ser reprimida, e muitas práticas, incluindo o Ngolo, foram marginalizadas. No entanto, o espírito de resistência e a necessidade de manter a identidade cultural vivas fizeram com que o estilo de luta fosse preservado, muitas vezes de forma secreta, dentro das comunidades e entre aqueles que se opunham ao domínio colonial. Durante os períodos de guerrilha e resistência à ocupação portuguesa, o Ngolo passou a ser uma ferramenta não só de autodefesa, mas também de coesão social e identidade cultural. Os praticantes de Ngolo não apenas preservavam a técnica, mas também o espírito ancestral que ela carregava. A arte marcial tornou-se um símbolo de resiliência, um lembrete da força das raízes africanas e da resistência ao colonialismo. O Ngolo hoje. Atualmente, o Ngolo é praticado em várias partes de Angola, principalmente nas zonas rurais, onde ainda é visto como um símbolo de identidade e resistência cultural. A arte marcial também começou a ganhar popularidade em outros países,
sendo reconhecida por seu valor tanto na luta real quanto como uma expressão cultural rica. O engolo continua a ser um reflexo da sabedoria dos ancestrais e da conexão profunda entre o homem e a natureza. Hoje, ele é mais do que uma técnica de combate, é uma forma de arte que preserva a história e a identidade de um povo que lutou para manter suas tradições vivas diante dos desafios da modernidade. Em suma, o engolo não é apenas uma arte marcial, mas um legado cultural, nascido das necessidades de defesa e sobrevivência, moldado pelas observações da natureza e dos animais, e transmitido através de danças e rituais que marcaram a vida de muitas gerações de angolanos. A luta é, até hoje, uma maneira de manter vivas as memórias de um povo que, apesar das adversidades, nunca perdeu sua essência. As técnicas do engolo são uma combinação única de movimentos rápidos, circulares e precisos, que priorizam a agilidade, a flexibilidade e o controle do corpo. Influenciado pela natureza e pelos animais da região, o engolo tem várias características distintas que o tornam uma arte marcial extremamente eficaz. Vamos explorar as principais características de suas técnicas em detalhes. Movimentos circulares e fluidos. Uma das marcas registradas do engolo é o uso de movimentos circulares. Esses movimentos fluem de maneira constante, com o praticante alternando entre ataques e defesas em um ciclo que parece quase orgânico. Eles são inspirados em animais como leões e girafas, que se movem com uma fluidez natural. No combate, isso permite ao praticante evitar ataques rapidamente, ao mesmo tempo em que se prepara para contra-atacar. Criar um fluxo contínuo de energia, tornando difícil para o oponente prever o próximo movimento. Atacar de forma inesperada, com golpes em ângulos pouco usuais e difíceis de bloquear. Agilidade e mobilidade. A agilidade é essencial no engolo, com o praticante sendo capaz de mover-se rapidamente de um lado para o outro, para frente e para trás, e até saltar para desorientar o adversário. Esse foco em mobilidade é derivado da necessidade de escapar rapidamente de ataques ou ajustar a posição para criar oportunidades de ataque. Características principais incluem deslocamento rápido, com passos curtos e rápidos, muitas vezes saltando ou girando. A técnica de quase flutuar no solo, dando a sensação de que o praticante é difícil de capturar ou imobilizar. A habilidade de se reposicionar rapidamente após cada golpe, garantindo a manutenção do controle do combate. Golpes de pés precisos. Os golpes de pés são uma parte fundamental da técnica do engolo, especialmente aqueles que imitam a agilidade de uma girafa ou de outros animais altos. Essas técnicas podem ser altas ou baixas, dependendo da situação e da posição do oponente. As principais características incluem golpes de pernas rápidas, que podem ser usados tanto para desestabilizar o adversário quanto para causar dano direto. Ataques de calcanhar e ponta de pé, imitando o movimento de um animal que utiliza seus membros para acertar os pontos fracos do adversário. O uso de golpes circulares com os pés, semelhantes a chutes giratórios, que visam a parte superior e os flancos do oponente, criando um ataque imprevisível. Defesas rápidas e fluidez. A defesa no engolo é fundamentalmente veloz e sempre ligada a uma transição fluida para o ataque. Isso envolve o uso de movimentos evasivos que permitem ao praticante esquivar-se de um golpe de forma a não perder o ritmo do combate. Os principais elementos incluem desvio de golpes com o corpo inteiro, como se fosse uma extensão da energia do ataque que está sendo esquivado. A capacidade de absorver a força de um golpe, redirecionando-a de volta para o adversário com um contra-ataque. Uso de defesas circulares, onde o praticante gira o corpo ou os membros, movendo-se para o lado e ao mesmo tempo colocando-se em posição para um golpe posterior. Uso da força do oponente. O engolo ensina o uso da força do adversário contra ele, similar a algumas técnicas de Jujutsu ou Aikido. Isso significa que, em vez de tentar enfrentar a força do oponente diretamente, o praticante de engolo procura redirecionar ou dissipar essa energia de forma estratégica. As características incluem rebater ou desviar ataques com a força do adversário, utilizando a própria movimentação do oponente para desequilibrá-lo.
Contra-ataques rápidos que surgem logo após a defesa, aproveitando a fraqueza criada pelo ataque frustrado do oponente. Técnicas de tranco e torção, que podem ser usadas para desestabilizar e derrubar um oponente usando a energia do movimento dele. Inteligência tática e controle espacial. A inteligência tática no engolo é essencial para a leitura do adversário e o controle do espaço. Cada movimento tem uma intenção clara de controle, onde o praticante busca sempre prever e neutralizar os ataques do oponente com base no posicionamento e na movimentação. As técnicas incluem controle do centro do combate, com o praticante sempre se posicionando de maneira a cortar as rotas de fuga ou ataque do adversário. Controle do espaço, onde cada movimento do praticante visa desorientar o oponente e isolá-lo em uma área favorável para o ataque. Movimentação de antecipação, onde o praticante já está se posicionando para o próximo golpe enquanto o oponente tenta reagir. Golpes e finalizações. Os golpes no engolo podem ser tanto de impacto direto quanto de estrangulamento ou imobilização, dependendo da situação. Por exemplo, alguns praticantes podem usar golpes rápidos no pescoço ou no estômago para causar dano imediato, ou podem realizar finalizações mais técnicas, como uma quebra de articulação ou um estrangulamento. Algumas características incluem golpes com o cotovelo e joelho, que são altamente eficazes em distâncias curtas. Técnicas de derrubadas para levar o oponente ao chão de forma rápida e controlada. Imobilizações no solo, onde o praticante utiliza o peso do corpo e as técnicas de submissão para finalizar a luta de maneira decisiva. Elementos psicológicos. Além das habilidades físicas, o engolo também trabalha o aspecto psicológico do combate. A confiança, a resiliência mental e a capacidade de se manter calmo sob pressão são fundamentais. Isso inclui enganar o oponente com uma falsa intenção de ataque, para depois lançar um golpe decisivo. Manter um controle emocional, garantindo que o praticante nunca perca o foco, mesmo em situações de grande pressão. Impor medo e respeito ao adversário, através da postura e confiança demonstradas durante o combate. As técnicas do engolo são uma fusão de inteligência, agilidade, força e psicologia, com um forte vínculo com a natureza e os animais. O praticante de engolo deve ser capaz de ler a luta e reagir com rapidez, força e precisão, utilizando o ambiente e a energia do oponente para se tornar imbatível. E assim, chegamos ao final da nossa jornada pelo engolo, uma arte marcial cheia de história, filosofia e técnicas excepcionais. Não se trata apenas de luta, mas de uma maneira de conectar-se com a natureza, de entender o corpo e a mente, e de viver com propósito e resiliência. O engolo é um testemunho de como as artes marciais podem ser mais do que apenas combate, elas são, na verdade, uma extensão da nossa cultura e identidade. Se você gostou desse mergulho nas tradições africanas, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e deixar seu comentário sobre o que você achou do engolo. Até o próximo vídeo, onde vamos continuar explorando o fascinante mundo das artes marciais, aqui no Mundo Marcial.